Salmo 126, versículo 1. Observe o que o salmista está dizendo aí no versículo 1. Ele diz assim, Salmo 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Observe o que o salmista está dizendo. Ele diz que primeiro nós temos que semear. Você viu aí? Primeiro eu vou lançar semente, para depois eu colher em cima daquilo que eu semeei. Ele diz: aquele que semeia com lágrimas vai colher com alegria. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. 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 Versículo 1 diz assim: houve um homem de Ramate Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tuol, filho de Zufi, inflateu. Esse tinha quantas mulheres? Quantas? O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Tinha, porém Ana não. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Grave isso, ele subia para quê? Para adorar e sacrificar. Observe que diz: ele subia para poder adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, dos filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina. Querido, acompanhe lendo aí que eu estou lendo, porque o texto diz que Eucana, ele dava a ele porções do sacrifício a Penina. Não está dizendo que ele dava no templo por Penina, não. Diz que ele entregava a Penina o sacrifício. Quem oferecia era a mulher. E todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Tinha cerrado o quê? Versículo 6: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva
te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 5, ou melhor, vamos do 4 em diante, diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve quantos filhos? Quantos? E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Somente esses versículos. Queridos, eu quero trazer uma palavra aqui hoje, uma palavra de encorajamento para você, uma palavra que venha despertar você de uma certa forma. O texto que nós lemos aqui do Salmo 126, principalmente o versículo 6, ele vai dizer que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Olha o que ele está dizendo: primeiro você vai ter que semear, para depois você colher. É isso que o salmista está dizendo. Quando nós observamos o texto aqui falando sobre Ana, no primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver que antes que Ana colhesse aquilo o qual ela tinha clamado, ela teve que passar por um processo. Fala para o teu irmão assim: tem um processo, irmão. Fala para ele assim: eu não sei se não te avisaram que tem um processo. Na jornada de fé tem um processo. Fala: eu estou te avisando para você não achar. Fala: para você não achar que tudo é tão simples assim. Agora olhe para mim. A maioria das pessoas, elas têm uma visão um tanto quanto equivocada quando se fala sobre ser cristão. Porque as pessoas pensam que não vão passar por um processo, e tem que passar, irmão. Todos nós passamos por processo, independente de quem você seja, independente se você nasceu em um lar cristão ou não, ou se você se converteu depois, independente se você é uma pessoa de poder aquisitivo muito grande, independente, vai ter um processo. Quando nós observamos o texto aqui do primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver que antes teve um processo na vida de Ana. E todos nós vamos passar por um processo mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Quando você lê, por exemplo, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem de bom. Dá para você cutucar esse irmão aí? Fala para ele assim: meu filho, tenha bom ânimo. Não, espera aí, olha para mim, todo mundo. Olhe para mim. A pessoa está do seu lado, entendeu? Então até com o olho fechado você consegue cutucar assim nela, ó. Bate na costela que ela pula. Fala para ela assim: tenha bom ânimo, meu filho. Fala: ter bom ânimo é necessário para sobreviver. Tem que ter bom ânimo. Olha o que está acontecendo na vida de Ana. Porque às vezes nós achamos que, pastor, eu vou piscar o olho, vou dormir, no outro dia vai acordar, tudo certo. Não, queridão, tem um processo aí. Só que a maioria das pessoas, elas param aonde? No processo. A maior parte das pessoas param no processo. Quando o salmista está dizendo que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria ou colherão com alegria, olha o que ele está dizendo: antes da alegria veio o quê?
as lágrimas. Irmão, é simples, ele está dizendo, antes da alegria veio as lágrimas, antes de estar sorrindo, veio o choro. Ele diz, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, porque vai ter um processo na minha vida e na tua vida antes da colheita. Mas a colheita vai vir. Nossa, que entusiasmo, hein? A colheita vai vir. Depois de uma dica dessa, né? Até a cadeira da glória a Deus. Agora, não é simples assim. O processo não é simples. Por mais que a gente pense, pastor, é muito simples, o processo não é. Mas o Senhor disse através de Paulo no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 12 em diante. Ele diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia, porque não vos veio provação, senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará provar, além do que possais suportar. Antes com a provação vem também o escape. De repente você pode estar pensando assim, eu vou morrer. Não, queridão, queridona. Olha o que a Bíblia está dizendo, antes disso vem o escape. Antes disso vem o escape, vai ter o escape. Tem sempre o escape de Deus. Só que o ser humano não quer viver o processo, e principalmente quando se fala de cristãos, aí não quer viver o processo, querem achar que tudo é assim. Quem quer ter grandes vitórias na tua vida, levanta o braço assim. Não, eu acho que você não entendeu. Quem quer ter grandes vitórias na tua vida, levanta o braço assim. Vamos fazer melhor? Quem quer ter grandes vitórias, fica de pé aí. Tem uns que até mais ou menos, né? Tem outros que parecia que estava amarrado parecia jogador do Vasco, né? Amarrado no cinto, né? Para levantar. Pode se sentar. Vamos fazer de novo, ver se fica legal. Isso, a Natália pode, que ela está gravidinha. Ô Jonathan, você já quer ficar em pé? Tá bom, fica em pé de uma vez, não precisa sentar não, Jonathan. Quem quer ter grandes vitórias aí, fica de pé. Melhorou. Isso, obrigado, pode sentar-se. Agora, para poder ter grandes vitórias, tem que passar pelo... Eu não falei vitória, eu falei grandes... Eu não falei vitória, eu falei grandes vitórias. Tem que passar pelo processo. E o processo não é fácil, meu irmão. O processo vai acontecer. E um dos processos na vida de Ana, um dos processos foi a humilhação. Um dos processos na vida dela foi humilhação. A Bíblia está dizendo que Penina tinha vários, mas Ana não tinha. Agora pensa comigo, querido. Você acha que Penina não virava para ela e dizia assim, cadê? Cadê o filho? Cadê o milagre? Eu estou falando sobre Penina, agora pensa comigo. Você acha que quando ela passava lá na rua, ou na estrada, se você achar melhor, você acha que as pessoas não apontavam para ela? Dizendo, ali vai Ana, ali vai aquela mulher casada com Eucana, porém ela não dá filhos a Eucana. Em outras palavras, eles poderiam dizer, ali vai uma mulher do ventre murcho, seco. Humilhação, meu irmão. Você acha que quando ela ia fazer compras, ela ia comprar alguma coisa, as pessoas não diziam, e aí Ana, filho vem ou não vem? Porque eu não sei quanto a você, queridão, mas quando eu me casei, quando eu chegava na empresa que eu trabalhava, as pessoas me perguntavam assim, e aí, vai vir quando, filho? Porque a pergunta quando a gente se casa é essa, casou, e o filho vai vir quando? Agora você imagine a família de Eucana fazendo a mesma pergunta, e dizendo, e aí Ana, e o filho, cadê? Quando é que vão vir os filhos? Ao ponto do texto dizer que ela perdia a fome, ao ponto do texto dizer que ela estava chorando, irmão, ao ponto do texto dizer
que ela ficou tão depressiva do marido dizer: por que está assim, Ana? Porque quem é marido aqui sabe o que eu vou dizer, pelo menos aqueles que são mais experientes, né? Mulher ficou com o rosto fechado no primeiro dia, a gente deixa sozinho. No segundo, também deixa sozinho. No terceiro, hoje, para poder o negócio não ficar estreito, viu, Luciana? A gente manda um zap, né? O que está acontecendo? Porque se chegar muito perto da briga. Aí no quarto dia, passa de longe e pergunta: tudo bem? Agora imagine anos e anos, querido, desse jeito. Chegou um momento que Eucana falou: não estou aguentando mais, Ana. Que depressão é essa nos nossos dias, né? Que depressão é essa? Então Ana está vivendo um processo de humilhação, meu irmão. No processo entre o pedido, ou no processo entre o início da caminhada e até as grandes vitórias, você vai passar por humilhação. Jesus passou por humilhação, ao ponto de estar escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou-se ter o potencial, o sentido de poderio de Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, sendo levado a servo, foi humilhado à morte de cruz. Mas aí começa o período de exaltação, aonde diz: pelo que Deus o deu, um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ei, se você está esperando grandes vitórias, vai ter humilhação, mas também vai ter exaltação. Vai ter humilhação. Lembra o que está escrito em Isaías 61:7? O profeta diz: em lugar de vergonha, ou em algumas versões humilhação, o Senhor vai te dar dupla honra. Olha o que ele está dizendo: primeiro humilhação, primeiro vergonha, depois honra. Cutuca teu irmão, fala para ele assim: em que fase do processo você está, meu filho? Fala: fique firme. Fala: fique firme. Tem um lugar de honra te esperando. Fala: tem um lugar de honra te esperando. Fala: tem um lugar de honra te esperando. Fala: tem um lugar de honra te esperando. Segundo processo, o inimigo sempre vai se levantar, irmão. Sempre vai se levantar. Tem um cara que não descansa. Fala para o irmão, bem baixinho do seu lado, fala assim: se tem um cara que não descansa, fala para ele, é o diabo. Trabalha 24 horas, mora no inferno, vive no calor da modéstia, ainda por cima trabalhando. O inimigo sempre se levanta, ele sempre vai se levantar, porque o diabo sabe, irmão, quando a bênção está chegando, ele sabe. Lembra de Daniel capítulo 6, versículo 3? A Bíblia diz que o rei pensou assim: eu vou constituir Daniel como um dos ministros na Babilônia. Olha o que o rei disse: eu vou levantar Daniel, vou colocar Daniel no lugar de honra. Aí você vai ver o texto, que algumas pessoas vão lá fazer o quê? Vão cogitar contra Daniel, vão tentar falar mal de Daniel. Nós sabemos a história. Ele foi lançado numa cova, junto lá com os leões. Ele foi lançado naquele lugar ali, porque o diabo sabe. Eu não sei quanto a você, eu morei na roça. Então quando a chuva está distante, eu já senti aquele cheiro de poeira, não tem? Que sobe, de terra molhada. Na vida do cristão é assim. Quando a vitória está chegando, você até sabe, meu irmão, mas o diabo também sabe. Aí ele vai tentar fazer de tudo para poder parar você. Daniel, ele ia ser promovido, ele não sabia que ia ser promovido. Mas os adversários se levantam para poder impedir Daniel no processo que ele estava vivendo, e lança ele numa cova, sabe para quê?
para ele murmurar, para ele negar Deus. Tem pessoas que estão no processo e estão, ai meu Deus, eu não aguento mais, e querendo dar um grito e falar, eu não quero. Mas fala para o teu irmão assim, aguenta o processo, meu irmão. Fala, aguenta o processo. Fala, todas as vezes que vai vir promoção do céu, o diabo se levanta. É um processo. Lembra de Tiago 4:7? Diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Rejeitai ao diabo, ele vai fazer o quê? Fugir de você. Ah, pastor, está difícil, eu estou querendo entregar tudo, eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir. É isso que o diabo quer que você faça, meu irmão. Então se levante hoje, enche o teu pulmão, enche o teu coração de fé, e se levante e diga, diabo, independente do que eu estou vivendo, a seca que você colocou, eu vou passar sobre ela, eu vou vencer. Eu sei que está chegando bênção de Deus para a minha vida. Você não vai me parar, o inferno não vai me parar. Fala para o teu irmão assim, está difícil, irmão? É porque está chegando promoção. Fala, está chegando promoção. E todas as vezes que está chegando promoção na nossa vida, o adversário tenta se levantar. Mas ele fala para ele assim, tenta se levantar, porque hoje ele vai cair diante de você, porque você não vai parar. Fala, você não vai parar. Terceiro, olha, se você observar o texto, você vai ver que antes de Penina veio Ana. Eucana se casou com Ana primeiro, você pode ler o texto. Como ela não estava gerando, aí aconteceu o quê? Entrou Penina na situação. Querido, fala para o teu irmão assim, esperar em Deus ainda é a melhor opção. Fala de novo, fala. Fala de novo, fala. Não, fala de novo que eu acho que ele não entendeu. Cutuca ele agora o balanço e fala de novo. Não, faz ele ficar nervoso com você. E Viviane, esse aí é o Jefinho. Jefinho, essa aí, balança isso. Ô Lucas, ajuda a Maiane aí, balança ela aí, fala. Esperar em Deus ainda é a melhor opção. Balança aí teu irmão e diga, esperar em Deus ainda é a melhor opção. Porque às vezes nós ministramos aqui, falamos, e parece que a pessoa sai do culto aqui, e não ouviu, não gravou, não entendeu o que foi falado. Esperar em Deus, querido, ainda é a melhor opção. Não vai passar na frente, espere nele. Eu não preciso nem falar sobre Agar e sobre Sara, que aconteceu. Mas em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés sobe para o monte para poder falar com Deus. O povo está lá embaixo, e o povo começa a apertar Arão e dizer, Arão, e aí, o que vai acontecer, Arão? Moisés sumiu, e a Bíblia diz que eles tiveram uma brilhante ideia de fazer um bezerro de ouro, e faz um bezerro de ouro, e vão adorar o bezerro de ouro. Lá no alto do monte, Deus disse para Moisés, Moisés, desce. Aquele povo é um povo duro, é um povo que é errante já, desce lá, Moisés. Sabe por quê, querido? Porque não conseguiram esperar em Deus. Tem gente que não consegue esperar, tem gente que não consegue nem falar, Senhor, me dê sinais para mim poder esperar no Senhor. Pede um sinal, meu irmão. Fala, Deus, me dá um sinal para eu poder esperar no Senhor. Me mostre de alguma maneira, porque Deus vai te mostrar. Agora olha o processo de Ana. Olha o processo que ela está vivendo. Entrou Penina na jogada, por quê? Porque não soube esperar. Tem muita gente que está no processo que quer resolver não, eu vou resolver do meu jeito. Comigo é assim, eu resolvo assim. Fala para o teu irmão assim, tem muita gente na fila. Fala, acorda, rapaz. Senão você volta para o final da fila.
Esperar em Deus ainda é a melhor opção, querido. Esperar na resposta de Deus ainda é a melhor opção. Não tem jeito, é Deus. Se Ele for na frente, o mar se abre. Se Ele for na frente, o inimigo cai. Se Ele for na frente, o diabo sai. Mas tem que esperar em Deus. Cutuca ele de novo e fala para ele: irmão, você não vai morrer não. Fala: espere em Deus. Fala: você não vai morrer, irmão. Espere em Deus. Espere em Deus. Eu acho que é quarto. É isso mesmo. Se você observar o texto, vai ter no início do capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Eucana. O início vai dizer sobre a genealogia de Eucana. Vem falando quem foi o pai, vem falando quem foi o avô. Eu imagino Ana pensando: tem que dar continuidade a essa genealogia através de mim. Se veio do avô, se veio do pai e está em Eucana, precisa continuar através de mim. Eu imagino ela pensando isso. Mas sabe o que eu aprendo aqui, querido? Em Deus, ninguém fica para trás. Em Deus, ninguém fica para trás. Fala para o teu irmão assim: querido. Fala: querido, o milagre pode até acontecer na minha vida primeiro, mas com Deus ninguém fica de fora. Fala: vai chegar a tua hora. Fala: vai chegar a tua hora. Fala com ele: vai chegar a tua hora. Querido, em Deus ninguém fica de fora. Por mais que você pense: eu vou ficar de fora, pastor. Igual algumas, é claro que isso não acontece em Campos, só no exterior. Eu vou ficar para titia. Não, irmã. Em Deus ninguém fica de fora. Você lembra de João capítulo 6? A Bíblia diz que houve multiplicação dos pães e doces. E a Bíblia é bem clara em dizer que todos comeram e ficaram saciados, ficaram fartos do que se alimentaram. Sabe por quê? Em Deus ninguém fica de fora. Em Deus todos nós vamos chegar ao objetivo que Ele tem para nós. Pastor, e meu filho? Vai entrar também. Pastor, e vai entrar, irmão. Lembra de Atos capítulo 16, versículo 31? Que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não vai ficar de fora. Se Deus prometeu, se a palavra foi lançada, vai acontecer. Deus vai alcançar. Mas cutuca teu irmão, fala para ele assim: mas tem o processo, irmão. Fala: tem o processo. E você vai ter que viver o processo, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Eucana pegava e subia de ano em ano com Ana, e subia com Penina. E a Bíblia diz que ele subia para poder adorar e sacrificar. Ele subia para quê? E para quê? De novo. Você pensa que isso aqui é em vão que está na Bíblia? Não existe adoração sem sacrifício, meu filho. Não existe adoração sem sacrifício. A Bíblia está dizendo que ele subia para adorar e para poder sacrificar. Ele subia para adorar e também para poder sacrificar. Porque a adoração envolve sacrifício. Sacrifício tem que estar no meio da adoração. Eu já falei isso aqui e repito. Por que Deus recebeu a adoração de Abraão? Porque Abraão colocou Isaac no altar. Sacrifício gera bênção. Sacrifício gera adoração. Aqui na IADEC, eu sempre ensino isso para todos os obreiros, todos os diáconos, todo mundo que está em ministério. Se você não é dizimista, você não consegue oferecer a Deus a sua adoração.
Não tem como, querido. Eu sacrifico e adoro, porque o sacrifício me leva a entender que eu sou obediente a Ele. Não tem como eu dizer que eu estou adorando a Deus se eu não sacrifico a Ele. Eu não posso adorar a Deus pela metade. Olha o que o texto está dizendo: Eucana subia para poder sacrificar e também para poder adorar. Não existe adoração sem sacrifício, porque sacrifício leva à obediência. Não tem como dizer: ah, pastor, eu sou um adorador, mas não sou dizimista. Irmão, não tem como uma coisa estar ligada à outra. Se você ler Marcos capítulo 12, anota aí versículo 30, vai dizer: adorar a Deus de todo o meu coração. Não pode ter uma metadezinha dividida, não. De todo o meu coração, de toda a tua força. Olha o que ele está dizendo: primeiro você adora a Deus. Não existe isso. Como é que eu vou ser um adorador se eu não sou dizimista na casa do Senhor? Como é que eu vou ser um adorador se eu não me importo que as portas do templo estejam abertas, se eu não me importo que as pessoas venham, se eu não me importo que outras vidas sejam convertidas, se eu não me importo com outras vidas? Não existe adoração sem sacrifício. Eucana subiu para adorar e para poder sacrificar. Ele foi adorar e foi sacrificar. Tem pessoas que dizem assim: é claro que isso não acontece aqui, mas pastor, eu estou apertado, vivendo uma vida apertada, só Deus sabe o que eu estou vivendo, só Deus sabe o que eu estou passando. Legal, abre a sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Você acha que Deus não conhece a gente, irmão? Você está enganado. Você acha que Deus não conhece você? Você está enganado. Tem o processo, e o processo muitas vezes vai envolver sequidão na sua vida, para que Deus olhe para o teu coração e veja se você é obediente a Ele ou não para receber o que Ele tem para a sua vida. Capítulo 17, versículo 8, diz assim, capítulo 17, versículo 8 do primeiro livro de Reis, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Quem estava ali? Uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água, para que eu beba. Versículo 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão em tua mão. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de lenha, um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha o processo aí. Quando o profeta chegou, ele disse assim para ela: traz um pouco de água. Ela virou as costas e foi. Aí ele vira e diz assim: traz também um pedaço de bolo para mim. Ela: opa, eu vou abrir o jogo para o senhor aqui. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Querido, no processo Deus vai testar seu coração de todos os jeitos. De repente você pode até pensar e dizer: ah, pastor, eu estou vivendo um aperto. Não, querido, você está vivendo um processo, e Deus nunca nos vê por aqui, ó.
Deus sempre nos vê por aqui. É o que está no seu coração que vai fazer a diferença. É o que está dentro de você que vai fazer a diferença. Olha o que o texto está dizendo. Ela disse: eu não tenho. Você acha que Deus é maluco? Deus é doido agora? Deus sabe, meu irmão, e Deus sabe que você está num processo, mas Ele também sabe que junto com você nesse processo, Ele pode te ajudar, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a sentença. É um processo, vai passar, mas seja fiel. A infidelidade, ela não está no montante que eu posso oferecer. A infidelidade está diante do Deus que eu sirvo, porque Ele vê quem eu sou, sabe o que eu tenho e sabe onde estou. São nos momentos de sequidão, no momento do processo, que Deus mais se move na vida do cristão, porque cristão não vive do que vê, cristão vive de milagre, meu irmão. Quando você faz, o mar abre, quando você faz, Deus opera, porque Deus é Deus de milagre. Você acha que Deus está preocupado com o nosso dinheiro? Vai ler Ageu 2:8, que diz que Deus é dono do ouro e dono da prata. Vai ler Salmo 24, que a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há, pertence a Deus. Mas Deus está preocupado sim com a tua fidelidade. Deus está preocupado sim com a fidelidade sua para Ele. Sabe por quê? É nesse momento que nós mostramos para Deus se nós o tememos ou não. Lembra de Provérbios 1:7? Diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É eu temer a Ele. Olha o que Elias diz: traz para mim. Pode trazer, porque eu estou garantindo nesse processo, mulher, que você está vivendo, quando você sabe o que é sacrificar, quando você entende que sacrifício gera adoração, Deus manda a provisão, irmão. E ela vai lá e entrega faz o bolinho, sei lá, e vai lá e leva para o profeta. E aí eu faço uma pergunta para você que entende Bíblia: faltou na casa dela? Claro que não, irmão. Sabe por quê? Fidelidade não está na mão, fidelidade está no meu coração. É por isso que a Bíblia diz: achei em Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. Porque Davi era o tipo de pessoa que ele dizia: se é para Deus, eu vou fazer o melhor. Se é para Deus, eu vou fazer o que posso. Eu não sei se você se lembra, mas depois você pode ler no segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Davi disse: como eu posso morar em um palácio enquanto a arca de Deus está dentro de tendas? O que ele tinha a ver com isso? Ele podia pegar a arca e trazer para dentro do palácio, mas ele entendeu que o temor a Deus não está nas mãos, está na intenção do coração. Não é porque você tem grande quantidade que vai fazer a diferença. Observe o texto, a Bíblia diz que Eucana subia e ele sacrificava e adorava. Sabe o que significa? Que Deus aceitava. Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Mateus capítulo 15, verso 7 e verso 8. Eu quero ler com você isso. Quero ler com vocês esse texto. Nós estamos muito enganados em algumas coisas, queridos. Muito enganados. Capítulo 15, versículo 7 diz assim. Olha o que Deus está dizendo. Jesus dizendo: 7. Hipócritas, bem profetizou ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Esse povo me honra com os lábios, diz que me adora, fala palavras, porém o teu coração está longe de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? A adoração não parte dos lábios, a adoração parte do meu coração. É aquilo que eu me mostro diante de Deus, é aquilo que eu apresento diante de Deus. E você sabe o que é a palavra hipócrita? É ator. Aquele que já assistiu filme e novela sabe o que eu vou dizer. O cara faz uma personagem, mas não é ele na vida real. Olha o que Eucana está fazendo, e é um processo, irmão, grave isso. Deus está falando com você hoje, Deus está falando comigo hoje, isso é um processo, nós estamos vivendo um processo, mas não perca a sua fidelidade em meio a um processo. Deus está olhando para você, Deus está olhando para o teu coração. Ah, pastor, mas ninguém faz. Você, querido, é especial, faça a diferença. Ah, pastor, mas o senhor não está vendo lá em casa como está difícil, meu irmão. Deus muda a tua história em questão de segundo. Seja fiel. Lembra de Juízes? Quando Deus chama Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, levanta uma galera aí. Levantou 32 mil. No final ele ficou com quantos? 300. Sabe por quê, querido? Deus não opera em quantidade, Deus opera em sinceridade. Deus falou: Gideão, esse povo que está com você aí, nesse aqui não, povo lá de Gideão, fica tranquila, Laiana, já vi. Esse povo que está com você aí, Gideão, não está com o coração voltado para mim. Não está com o coração voltado para mim, Gideão. Então manda voltar. Sabe por quê, Gideão? Com 300 eu entrego um exército na tua mão, mas com 32 mil infiéis você vai perder a guerra. Meu irmão, aprenda isso. Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Às vezes eu fico pensando, as pessoas dizem: pastor, vai vir um grande avivamento no Brasil. Eu penso nisso, irmão. Eu penso nisso muito. Penso demais nisso, viu, pastor Anderson? Demais nisso. Porque parece que as pessoas ficam mais infiéis a Deus, ficam mais infiéis ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Preciso que você seja sincero na sua resposta. Quem é que nasceu aqui tendo um carro? Levanta o braço. Quem é que já nasceu aqui tendo uma casa no teu nome? Levanta o braço. Aí eu te faço uma pergunta: quem te deu? Foi Deus, irmão. Foi Deus. É por isso que a Bíblia diz, Paulo expressa dizendo que o Senhor dá semente ao que semeia. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe do que você precisa. Mas sabe qual a dificuldade do ser humano? Sabe qual a nossa maior dificuldade? Não, se eu fizer isso vai faltar aqui. Não, se eu colaborar aqui vai faltar aqui. E Deus dizendo para mim e para você: a sua fidelidade a mim vai gerar provisão e prosperidade para a tua vida. Deus não precisa do nosso dinheiro, eu já disse isso aqui. Deus precisa da nossa fidelidade. Eu, quando aprendi isso, meu irmão, nunca mais fui apegado a nada. Nunca mais eu fui apegado a nada. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu tinha um chamego com um carro que era um negócio de louco, irmão. Gostava do carro, só não gostava dele mais do que a minha esposa, mas de vez em quando eu ficava mais com ele do que com a esposa. Mas gostava do carro. Só que chegou um momento que Deus falou comigo: e aí, você vai entregar esse carro? Tem coragem? Eu lutei muito até eu compreender isso que eu estou falando para você. Até eu compreender que sacrifício é que gera adoração. Eu falei: Senhor, eu não nasci com carro,
Se for para mim andar de bicicleta, eu ando. Se for para mim poder andar a pé, eu ando. Mas se entregar esse carro significa minha fidelidade com o Senhor, pode levar o carro, leva com tudo. Eu não vou tirar nada de dentro, pode levar o carro. E eu já falei isso aqui, irmãos. Em questão de 30 dias, eu ganhei um carro muito melhor, um carro mais novo. Aí depois, sabe o que eu fiz? Dei o carro mais novo também. Aí Deus me deu mais novo, eu dei o outro, Deus me deu mais novo, porque eu entendi que sacrifício gera adoração. Tem gente que não pode ganhar uma casa, porque se não é fiel no pouco, como Deus vai te dar o muito, meu irmão? Acorde para a vida, pelo amor de Deus, nesse processo de fé, de jornada. Às vezes vai ter só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e Deus vai estar dizendo: deposite que eu multiplico, deposite que eu mando provisão, deposite que eu mando providência, deposite que eu faço milagre. Fala para o teu irmão: você ainda quer viver grandes vitórias, meu irmão? Ou já mudou? Fala, já mudou alguma coisa aí? Não, pergunta para ele, não é para mim não. Fala, você ainda quer viver grandes vitórias? Ou já está desistindo? Falou, já está correndo do barco? Hã? Fala para o teu irmão assim: sacrifício gera adoração. Fala, sacrifício gera adoração. Fala, sacrifício gera adoração. Próximo. A Bíblia diz que Eucana pegava e ele entregava uma porção para Penina e para a molecada. A molecada fica por minha conta, para a meninada. Eu não sei se é quarto, quinto ou sexto, mas é alguma coisa aí. Você grava, depois você me fala. Ele pegava o sacrifício, ele dava na mão das esposas. Dizia assim: ó, esse sacrifício aqui você vai oferecer, esse sacrifício aqui você oferece. Sabe o que ele estava ensinando? Ele estava dizendo assim: você é responsável pelas respostas de bênção para a tua vida. Ele está dizendo: eu estou te entregando aqui, ó, para amanhã você não vir chorar comigo. Ele está dizendo: eu estou te entregando aqui, para amanhã você não vir reclamar. Ele entregava na mão delas e dizia: quem tem que oferecer são vocês. Vocês têm que oferecer, vocês têm que levar. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas salvação é individual. Você não vai levar ninguém com você não. Salvação é individual. Olha o que Eucana está ensinando, olha o que o Senhor está ensinando para nós. Você é responsável pela sua colheita. Se você não está plantando, não espere em colher. Se você não está semeando, não espere que vai acontecer alguma coisa. Você lembra de Gálatas 6:7? Baixinho, o teclado está meio alto. A Bíblia diz assim: de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem ou a mulher semear, isso também ela vai colher. Se você quer ter grandes vitórias, aprenda a plantar no momento difícil. Aprenda a plantar no momento onde você não vê nenhuma expectativa. Plante ali, querido, porque quando você planta na casa de Deus, de repente, você não vai colher aqui, mas lá fora, uma porta vai se abrir, alguém vai chegar perto de você, alguma bênção vai vir. Entenda isso, é no momento difícil que eu preciso plantar, é no momento difícil que eu preciso semear, porque aí eu ofereço o quê? O meu sacrifício. Ah não, pastor, quando eu tenho muito eu faço. Aí você não vai fazer mesmo, porque Jesus disse: quem for fiel no pouco vai ser no muito. Se não é fiel no muito, eu não vou nem voltar para dizer sobre o pouco. Eu finalizo esse texto, essa ministração, na oração de Ana. Depois você observe na sua casa. A Bíblia diz que ela está orando,
está chorando e só mexendo com os lábios. E o profeta vira e diz assim, o profeta é sacerdote, diz assim: você está embriagada, mulher? Essa hora do dia ser bêbada? Se fosse nos dias de hoje, dava uma bicuda, né? Sai! Você está bêbada, embriagada. A mulher, ela, não, meu Senhor, é amargura. Observe a Bíblia, irmão, porque às vezes nós lemos a Bíblia tão correndo que não entendemos o detalhe, aquilo que nos abençoa. Naquele momento ela diz assim: peraí, quer dizer, não está na Bíblia aí não, irmão, lê que você vai entender o que eu estou falando. Peraí, quer dizer então que eu não recebi o milagre ainda, porque eu só estou pensando em mim? Quer dizer que eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. E no momento da oração a Bíblia vai dizer, lê aí, entenda, diz assim: e ela fez um voto. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Um voto. E ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que o profeta disse: que o Senhor conceda a tua petição. 9 meses depois, mais 3, está ela voltando para o templo. Ela voltou com quem no braço? Com Samuel. E ela apresentou. Ela disse: Senhor, até hoje eu estava pensando só em mim. Eu estava sendo egoísta, Senhor. Essa é a minha versão, mas você vai entender aí. Porque eu queria ter filhos, mas eu nunca observei que na casa do Senhor estava precisando de profeta. Eu queria ter filhos, mas eu nunca observei que na casa do Senhor estava precisando de sacerdote. E ela disse: mas agora eu estou entregando o que o Senhor está precisando. Agora continue lendo o texto, porque a Bíblia vai dizer que Deus, a partir dali, abriu a madre de Ana, e ela começou a gerar. Veio mais um filho, veio outro filho, veio outro filho. Sabe por quê, querido? Ela reconheceu: eu só estou pensando em mim. Tem gente que é assim: eu quero casa de praia, para quê? Para mim ficar lá. Aí eu quero um carro, para quê? Para mim ir para a praia. Aí eu quero ter um bom emprego, para quê? Para me comprar roupa. Aí eu te faço uma pergunta: e a obra de Deus, e a casa de Deus, e o reino de Deus, como é que fica? Fala para o teu irmão: você ainda quer ter grandes vitórias, irmão? Fala: tem certeza? Fala: tem certeza disso? Fala para ele: ainda dá tempo de correr. Fala. Ela pegou e entregou, irmãos. Ela disse: eu trouxe aqui, ó, eu trouxe Samuel. Eu imagino Deus olhando para o coração daquela mulher, irmão, e dizendo assim: agora eu recebo a tua adoração. Agora você entendeu o que é perfeita adoração. Agora você entendeu o que é me adorar, é sacrificar. Você está trazendo o teu filho aqui no altar, você está entregando o teu filho no templo. Pode esperar, Ana, porque outros filhos virão. E nós lemos o texto aqui do capítulo 2, do versículo 7, que diz que Ana teve mais 7 filhos. Teve quantos? Teve quantos? Teve quantos? Teve quantos? 7. Porque ela entendeu que sacrifício gera adoração, e adoração gera resposta. Nós estamos enganados, irmãos, muito enganados. Nós estamos mais preocupados com nós mesmos. Como eu vou ser, como eu vou andar, como eu vou me arrumar, qual o carro que eu vou ter, qual a casa que eu vou ter, qual o perfume que eu vou usar. E esquecendo que tudo vem de Deus para nós. Tudo vem de Deus para nós. Se coloque de pé, por gentileza.
Eu não sei qual o processo que você está vivendo, e nem sei em que parte do processo você está. Não sei. Mas uma coisa eu sei: se você não incluir a obra de Deus dentro dos seus planos, eles não darão certo. Sabe por quê, querido? O que faz a diferença na nossa vida é Ele. É Ele que faz a diferença. Sabe quem foi Samuel? Todos nós sabemos. A Bíblia diz que da boca de Samuel, nenhuma palavra que ele liberou caiu por terra. A Bíblia diz que todas as palavras que Samuel falou se concretizaram. Sabe por quê? Em meio aos sacrifícios é onde mais recebemos bênçãos de Deus. Em meio à dificuldade é onde Deus mais se manifesta na nossa vida. Só que nós estamos vivendo um cristianismo meio à moda vá-se embora, não tem? Eu não preciso sacrificar. Não. Eu tenho que ficar preocupado só comigo. Eu não preciso me preocupar com o irmão que vai para o inferno. Eu não preciso ficar preocupado com outro irmão. Não. Eu só preciso me preocupar com o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o ar que eu ligo, a conta de telefone, pagar o salário, pagar a internet, pagar a energia. É isso que me preocupa. Aí eu te pergunto: aonde está Deus nesse negócio, irmão? Aonde está Deus nesse negócio? Fala para o teu irmão assim: você ainda quer ter grandes vitórias? Pergunta: você ainda quer ter grandes vitórias? Fala para ele: você tem que passar pelos processos. Olhe para mim. O Salmo 126, verso 6 diz que os que semeiam com risos, é isso? Ele diz: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Abre as suas mãos e fecha os teus olhos. Eu quero profetizar na tua vida. Eu não sei em que fase do processo você se encontra. Eu não sei o que você está vivendo, querido. Mas fica firme. Fica firme. Fique firme. Porque Deus vai trazer bonança em meio a essa situação. Deus vai trazer resposta em meio a essa situação. Deus vai trazer resposta para a tua vida. O Senhor falou comigo. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Sabe por quê? Ainda que Ana estivesse vivendo o processo, a Bíblia diz que Ana nunca deixou o templo do Senhor. Ela sempre esteve no templo. Nos momentos difíceis, o melhor lugar que você pode correr é para a casa de Deus, aos pés do Senhor. Ainda que esteja doendo, ainda que as lágrimas estejam escorrendo, entendo que o salmista diz: você vai semear com lágrimas, mas vai colher com alegria. Vai chegar o tempo de alegria, o tempo de resposta, o tempo de refrigério. Deus vai mandar esse tempo. É um processo, meu irmão. É um processo, minha irmã. Não abaixa a cabeça: pastor, eu estou passando vergonha. Continue. Eu estou no deserto. Continue, porque depois de todo o deserto tem um manancial de água. Depois de todo o deserto tem uma nascente, um rio. Deus vai te abençoar. As portas vão se abrir. Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. Bênçãos, um cheiro de grandes vitórias. Eu não sei em que parte do processo você está, mas levante a tua cabeça, enche o teu peito de ar e vai glorificando, porque a bênção vai chegar, a resposta vai vir, a provisão está a caminho. Deus vai fazer coisas grandiosas. Aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. só Ele é santo. Aleluia. Santo, Santo,
Queridos, eu sei que uma palavra dessa não é fácil. Imagine para mim que foi o primeiro a levar a lambada. Mas eu aprendi uma coisa: metiolate não existe mais, né? Só na casa do Sotilano. Ele arde, mas traz cura. Eu sei que doeu, mas traz cura. E você sabe que Deus falou com você. Eu não vou apontar você para você vir aqui na frente, eu não vou fazer isso. Mas se você sabe que Deus falou com você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, eu entendi, essa palavra é para mim. Eu estava vivendo isso. Mas hoje, pastor, eu entendi, Deus falou comigo. Eu vou mudar. Eu vou mudar, pastor. Porque Ana não foi nenhuma vez, nem duas vezes, nem três vezes no templo, irmão. Mas chegou um momento que o Espírito de Deus falou dentro dela e disse: sabe aonde está o erro? Por que você não está conseguindo receber isso? Por causa disso. E sabe o que ela fez? Ela se prostrou no altar. Ela se prostrou no altar. Não é vergonhoso eu sair do meu lugar e vir para o altar. Vergonha é eu continuar em escassez e não poder acertar minhas coisas. Isso é vergonha. Agora, de vir no altar e dizer: Deus, me perdoe. O Senhor conhece o meu coração, me perdoe, Senhor. Eu fui errado mesmo. O Senhor sabe onde eu errei, o Senhor sabe como eu errei. Porque eu entendo que onde tem sacrifício tem adoração. É por isso que o escritor aos Provérbios, capítulo 28, 13, ele diz: aquele que encobre as suas transgressões não alcançará misericórdia, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão prosperidade. É o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de prosperidade de Deus. Nós estamos precisando de resposta de Deus, irmão. Eu não estou precisando de uma vitória tão somente, não. Eu estou precisando de grandes vitórias. Porque uma vitória pode resolver hoje, mas grandes vitórias vai me levar a viver lá na frente. E eu não posso ter vergonha de dizer: Deus, eu errei mesmo, eu estou me rasgando aqui hoje, estou colocando diante de Ti, estou fazendo um voto, eu não sei, mas querido, é necessário. É necessário rasgar o coração e não as vestes. É necessário mostrar: Deus, olha aqui meu coração, olha aqui a minha mente, olha a minha intenção, mas mude ela, transforme ela. Querido, Deus tem muito mais para fazer, mas depende da nossa fidelidade a Ele. Depende de nós sermos fiéis e de dizer: Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo, mas o Senhor pode me ajudar. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir. Ah, pastor, estou com vergonha. Não precisa ficar com vergonha não, irmão. Dá tempo de você sair e vir e dizer: Senhor, me perdoe, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Ah, pastor, eu preciso falar alguma coisa? Não. A Bíblia diz que Ana só mexia com os lábios, irmão, e Deus viu dentro dela. Você não precisa falar para mim, fale para Deus. Ah, mas por que eu preciso sair do meu lugar? E aí? É porque você mostrando para você mesmo: eu preciso de Deus, eu preciso mostrar para Deus, eu preciso ir lá na frente, eu preciso ir no altar, eu preciso sacrificar o meu ego, eu preciso sacrificar o meu ego, porque as pessoas vão olhar para mim e vão pensar: não são as pessoas, irmão, que mudam a tua história, é Deus. Não são as pessoas que abrem porta, é Deus. Não são as pessoas que fazem milagre, é Deus. Então é diante dele que você tem que estar. Aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, vem.
Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. O nosso socorro não pode vir do homem, o nosso socorro só pode vir do Senhor. Ó Deus, assim como esses irmãos aqui na frente estão, o primeiro, Senhor, a receber esta palavra fui eu. Eu fui o primeiro, Senhor, porque eu entendo, ó Deus, o quão sério é um ministério, o quão sério, Senhor, é servir ao Senhor. Eu sei que nós não podemos mentir para o Senhor, nós não podemos enganar o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida. E às vezes numa coisa tão simples, o diabo está prendendo o caminho, Senhor. O diabo está prendendo a finança dessa pessoa. O diabo está prendendo o casamento. O diabo está prendendo os filhos nas drogas. Porque essa pessoa ainda não entendeu, Senhor, que precisamos ser fiéis ao Senhor. Porque a fidelidade, a nossa fidelidade ao Senhor gera a aceitação do nosso sacrifício. E a aceitação do nosso sacrifício gera adoração. E a adoração gera resposta. O Senhor nos conhece mais do que nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, bate um ventinho de nada e nós nos mostramos infiéis ao Senhor. Quantas vezes, Senhor, apenas uma brisazinha passa e nós nos mostramos infiéis ao Senhor. Ah, Deus, queremos dizer nesta noite: nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Espírito Santo, porque se nós temos alguma coisa, é porque o Senhor está conosco. Porque se o Senhor não estiver conosco, nós vamos perder, nós vamos desanimar. Mas o Senhor conosco vai nos levar a galgar ainda coisas maiores. O Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que entra com providência, o Senhor é o Deus que entra com provisão. Ah, Senhor, trabalhe hoje aqui. Oreana sui hanai, ore mandaga sui kenasai. Ah, querido, uma das coisas que eu acho lindo no testemunho de Jó é porque Deus disse: homem íntegro e fiel a mim. Orea mandasui hanábia. Jó, ainda perdendo quase tudo, ele não negou a Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. É por isso que no capítulo 42 a Bíblia diz: e Deus mudou a sorte de Jó. Eu sei que Deus vai mudar a sorte de muitos que aqui na frente estão hoje. Eu sei que assim como Ana, você vai entrar nesse templo e vai dizer: ei, eu estou trazendo mais um, eu estou trazendo mais um, eu estou trazendo mais um. Olha, pastor, chegou mais um. Olha, pastor, Deus me deu mais um. Agora mais um, pastor. São 7, pastor. Deus abriu as portas e a bênção chegou. Você vai testemunhar em nome de Jesus. Oh, eu sinto Ele aqui. Que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Chama, chama, chama.
apresentou a Deus, as pessoas não ouviram, ela só falou com o sacerdote e profeta. Mas sabe qual foi o diferencial? Um ano depois, viu, Cíntia? Ana estava no templo. Eu vim agradecer por essa benção. Um ano depois vem ela de novo. Eu vim agradecer por essa benção. Um ano depois vem ela de novo. Eu imagino o sacerdote olhando e falando assim: mas o que houve na vida dessa mulher? Assim vai ser na sua vida. Assim Deus vai realizar na tua vida. Você vai chegar e vai contar a benção. Mas eu falei grandes vitórias. Eu falei uma vitória, irmão? Não, eu falei no plural. Grandes vitórias. Olha, Ana, eu vim contar a primeira benção. Eu imagino a igreja igual nós aqui, ela contando, né? Aí um ano depois vem ela de novo no altar. Viu, Cláudia? Ela diz: eu vim contar a segunda benção. Aí depois um ano de novo, eu vim contar agora a terceira benção. Eu imagino aqueles que não eram fiel a Deus, viu, Cíntia? Sentado e olhando e pensando assim: mas por que tanta bênção na vida dessa mulher? Sabe por quê, querido? Sacrifício gera adoração. O que você está fazendo aqui na frente, eu não sei. Não sei o que você veio falar com Deus, mas você veio sacrificar. E através do seu sacrifício, Deus recebe a sua adoração. Através da sua adoração, as portas são abertas ao teu respeito. Eu sei que tem pessoas que disseram: eu não vou lá não, eu vou ficar no meu lugar. Mas Ana saiu da casa dela e foi, viu, Fábio? Porque Deus conhece o nosso coração. Abre as suas mãos e com os olhos fechados, abre as duas mãos e fecha os olhos. Eu quero 2 diáconos, e está aqui o Luiz e o Jefferson. Tem unção ali atrás, tem unção. Pega lá com a pastora a unção.